Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Nós estamos agora na nossa 22ª live, né? Então, nessas lives que eu trago aqui, eu trago vários assuntos. Um dos assuntos que me chegou essa semana foi a questão de transação, né? Então, a gente tem sim que prestar atenção quando vai fazer principalmente programação, tá? Eu vou dar um exemplo básico aqui, mais didático, né? Mas você já leva isso para o campo quando você estiver escrevendo código, tá? A importância de você usar o esquema de transação. Então, hoje, nesse encontro, eu gostaria de falar com vocês sobre alguns assuntos relacionados a isso. Então, primeiro, o que é uma transação? E eu falo já. Transação é uma sequência de operações executadas com uma única unidade lógica de trabalho. O que é isso? Se eu for fazer um comando, né, dar um comando SQL, principalmente vou fazer uma inclusão, uma alteração ou uma inclusão, algo que mude o dado no banco de dados, né? Isso daí eu tenho que me preocupar sim com o esquema de transação. E eu já vou falar já por quê. Nós vamos, por exemplo, se for fazer um insert, o insert todo é uma unidade lógica de trabalho. Se você mais para frente for trabalhar com mais de um comando SQL, isso a gente usa muito em programação, né? Você quer iniciar um comando, depois de todo ele feito, aí você quer comitar, que a gente fala, efetivamente gravar no banco de dados. Então, vamos imaginar que sejam 3 comandos, esses 3 comandos é a sua unidade lógica de trabalho, tá? Então a transação, nós vamos ver daqui a pouquinho, ou ela faz tudo ou ela não faz nada, tá? Ela não tem esse negócio de parar no meio. Então nós já vamos conversar. Então transação eu já matei aqui. Próximo assunto, as transações implícitas. Depois eu vou falar sobre as explícitas. E depois eu quero falar um pouquinho sobre um acrônimo chamado ACID. Só isso. Isso já é o bastante para você iniciar a conversa. Aí você vai na documentação, corre atrás, tem muita coisa para se aprender sobre transações, tá bom? Aqui eu vou dar o básico do básico para você. Então vamos lá. Aqui no meu PGAdmin, eu estou dando esse exemplo aqui com o Postgres, né? O PostgreSQL. Mas, a transação é padrão, ela segue o padrão ANSI, serve para qualquer tipo de banco de dados. Então, o que eu vou falar aqui se aplica para todos os bancos de dados, tá bom? Relacionais. Então, vamos lá. Vamos criar aqui, então, vamos no Query Tool, né? Vamos abrir aqui. E eu tenho aqui uma tabelinha chamada sócio. Vamos ver aqui o que tem na tabela sócio. Select, vamos deixar tudo maiúsculo. Select asterisco from sócio. Order by 1. Então, vamos executar aqui. Eu tenho lá 3 linhas ordenadas pelo ID. Tudo bem? Tá. Então eu falei que eu ia falar com vocês sobre... deixa tudo maiúsculo. Transações implícitas. O que é uma transação implícita? É o seguinte, como o próprio nome diz, já carrega isso no próprio banco de dados, é implícito, você não tem ação contra isso, tá? O que ele faz? Tudo isso internamente, tá? Tudo internamente. Mas é bom você saber que tem isso. Ele faz o seguinte, vamos imaginar aqui, que eu vou dar um comando aqui, ó, insert into sócio values. Primeiro é o próprio ID, certo? Vírgula, o nome. Então aqui o nome vamos colocar aqui Edgar.
Edgar. E ele mora, o próximo é o endereço, ele mora na Rua D. Tudo bem? Tá. Então, esse aqui é um comando, insert. O que ele faz internamente? Ele, ao executar esse comando aqui, não existe ele cadastrar, por exemplo, a primeira coluna, a segunda, e acontecer algum resultado aqui, ó, e ele não conseguir atualizar aqui a rua. Então, ele ficaria 4, aqui, né, no ID, Edgar, do nome Edgar, e endereço, ele não colocaria nada, nulo, porque ele não conseguiu completar o comando, deu algum problema, um erro. Então, isso não existe em banco de dados. E quem faz isso são as transações implícitas. Ou ela faz tudo, ou ela não faz nada. Tá? Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, quando a gente for ver a sigla, né? ACID, tá? É um acrônimo, ACID, já. Então, a primeira que nós vimos, pronto, já matamos. Essa aqui é a tal da transação implícita. Isso não acontece, fazer pela metade. Ou ela faz total, ou ela não faz. Legal. Ah, você falou também, Júlio, das transações explícitas. O que é isso? Então, vamos lá. Transações explícitas. Você como um desenvolvedor, tem que ir lá no código e explicitamente dizer que você quer fazer um controle de transação ali, tá? Então, o que você precisa utilizar? Você precisa utilizar o begin, palavra reservada, tá? Begin. Você vai colocar o seu comando aqui, então eu vou dar vou pegar esse comando aqui mesmo, aqui, ó. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, tá? E depois a gente vem aqui e coloca aqui, eu vou pular a linha aqui, senão ele vai começar a querer executar aqui, quer ver? Ó? Isso. Aí aqui eu vou colocar um commit. Vamos pôr um commit. Maravilha. Então o que acontece aqui? Ó? Presta atenção comigo aqui, isso aqui é importante. Quando você faz... Eu estou aqui num terminal, estou acessando um servidor, correto? Quando eu faço isso, eu abro uma sessão com o meu servidor. Eu estou no computador, abro uma sessão via IP, tá? Via IP, abro uma sessão com ele e essa sessão, como se fosse um túnel, é feita para mim. Quando eu faço um insert, enquanto eu não der o commit, que efetivamente vai gravar essa informação no banco, essa informação ainda não está lá. Quem de outra máquina acessou também a tabela sócio, não vai ver essa minha inserção. Só quando eu der o commit. Aí, efetivamente, ele vai gravar lá no banco. Tá, então vamos dar um parênteses aqui. Como que ele faz isso? Ele utiliza uma série de arquivos intermediários antes dele gravar efetivamente a informação no banco, tá? Então, se você tivesse um servidor, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o meu aqui, né? Instalei no meu HD aqui, vamos imaginar que esse meu HD fosse deixa eu ver, que ele podia ser um servidor, lógico, né? Então, vamos ver aqui, ó. Onde que eu gravei o meu Postgres? Arquivo de programas, olha lá, arquivo de programas. Já acho, ó, PostgreSQL, tá? Versão dele minha é a 12 e tá em Data, tá? Então aqui nós temos alguns arquivos que são arquivos binários, tá? Que são intermediários. Eles conseguem gravar a situação antes do banco, a situação atual, eles fazem todo o gerenciamento, tá? Então, se você entrar aqui, por exemplo, ó, você vai ver aqui uns arquivos maluquinhos aqui, ó, tá? Não mexam aqui, tá? É o controle do banco. Então, essa pasta Data aqui é onde ele faz a mágica dele, tá bom?
Só curiosidade aí. Bom, vamos voltar lá então. Eu vou mostrar para vocês, então, como que funciona a questão da transação e com o commit. Ó, primeira coisa, eu venho aqui, begin, iniciei, vou dar um execute aqui, ó. Olha lá, ele vai falar assim, ó, query retornou legal. Então, abri uma transação. O begin abre uma transação. Eu posso fechar a transação com um commit, dizendo que está tudo legal, ou eu posso falar que eu quero cancelar essa transação. Nós vamos ver aqui na prática. Então eu venho aqui, olha, vou inserir o próximo, vamos dar um select de novo aqui, ó. Vou dar um select, não tem problema. Mas eu já abri a transação. Então eu tenho, olha lá, 1, 2 e 3. Eu vou colocar o 4 agora. Então eu venho, insiro o 4, e eu vou dar um select aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer que o 4 está aqui, ó, na minha seção. Se tiver uma outra pessoa acessando a tabela sócio agora, ela não está vendo esse quarto ID aqui, esse ID número 4. Ela não está vendo, porque eu estou na minha seção e não efetivei. Quando que ela vai começar a enxergar isso? Quando eu vier aqui e der um commit. Então, o commit efetivamente grava a informação lá no meu banco de dados, tá? Nós chamamos isso de persistir o dado. Ele realmente está lá no banco de dados, tá? Já vamos falar mais sobre isso. Tá, então eu vou fazer o seguinte agora. Essa é a transação que deu certo. Eu quero fazer uma transação agora e eu quero desistir dela, tá? Então nós vamos fazer aqui, ó. É a mesma coisa, eu venho aqui, eu vou colocar aqui, ó, o begin, tá? Vamos dar um select primeiro aqui, ó. Opa, select na primeira aqui. Vamos dar um select. Ah, o Edgar já está lá, perfeito. Agora eu vou simular aqui uma outra entrada. 4, o próximo é 5. E eu vou repetir a mesma coisa aqui, tá? Vamos simular alguma coisinha aqui. Então eu venho, quando eu dei um commit, eu fechei o begin. Ele é casado, tá vendo? Olha, esse com esse. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouco. Ah, que legal, eu aumentei aqui, olha. Acho que fica melhor para ver, tá? Então aqui, vamos lá. Vou fazer esse begin então primeiro aqui. Venho aqui, vou simular o que ele faz. Abriu uma transação, vem aqui, inseriu o sócio, número 5, olha lá, vamos dar uma consultar agora. Vou lá, consultei, ó, select, tá aqui, tá vendo? Ó? Ele está aqui na tabela, mas eu falo, não quero isso daqui, deu algum problema, vamos simular que deu algum problema tal, e eu não vou dar o commit aqui. Na verdade, eu vou dar um rollback. Olha aqui, tá? Então eu vou executar aqui a minha linha, ó. Tô fazendo papel aqui do banco, né? Aí eu executo aqui, ele fala, ó, retornou. Então eu retornei aqui. Vamos ver se retornou mesmo? Ó, select a sales from source order by 1. Vamos executar. Olha aqui, o 5 não está aqui mais. Então agora, se alguém for consultar, né, não estava vendo. Agora não vai ver mesmo, porque eu cancelei. E como que ele faz para retornar tudo isso aí? É através daqueles arquivos lá que eu mostrei do data, tá? Então tem toda uma lógica interna que garante a integridade dos dados, tá? Bom, o que mais que eu ia falar com vocês? Vou falar sobre o nosso amigo, vocês vão ouvir falar bastante, quem trabalha com banco de dados, a CID, né? Então, como é um acrônimo, o A é de atômico, atomicidade, na verdade, né? Atomicidade. O C vem da consistência do dado.
né? Da consistência. Consistência. O I vem do isolamento. Isolamento. E finalmente o D vem da durabilidade. Umas traduções assim que no português fica meio esquisito, mas eu vou explicar para vocês. Ó, o que é atomicidade? Você vai garantir que a transação é atômica. Ou ela faz toda ela, ou ela não faz. Não existe você colocar um comando e ele não fazer inteiramente. Ou ele faz todos os comandos, todo comando que você colocar lá, ou ele não faz nenhum. Tá? O que é não fazer nenhum? Ele vai lá gravando na tabela, por exemplo, lá que tem os data, né? Tem toda aquela parte de arquivos lá. Ela vai gravando aquele binário lá. Deu algum problema, o que ela faz? Opa, eu tenho que voltar ao estado anterior. Então eu vou voltando. E eu não faço nada. Ou eu vou até o final e faço tudo e executo o commit. Então isso que é algo atômico. Ele não é dividido, tá? Consistência. O que ele faz? É isso que eu falei. Você tem um estado agora aqui, né? Você executa o comando. Ele vai executando o comando e o estado do comando, seja por uma falha, alguma coisa, ele não vai colocar a falha lá no banco de dados que deu. Não. Se deu falha, deu. Ah, tá. Então o que eu fiz até agora, antes do último commit? Aí ele vem voltando. Vem voltando e coloca aqui a consistência. A informação volta a ter, o dado no caso, né? Volta a ter consistência. Consistência que ele tinha antes. Se ele chegou até o fim, ele vai na consistência final dele, que é gravado, e ele está íntegro. Tá? Outra é o isolamento. Como que eu garanto isolamento? Através do que eu comentei com vocês e você abrir uma sessão com o banco. Então, quando eu estou trabalhando com o banco, só eu estou mexendo lá. Então, como ele é distribuído, né, tem várias concorrências, né, concorrência entre os usuários, né, para acessar, por exemplo, essa tabela sócio que eu dei de exemplo, eu garanto o isolamento dele através da sessão. Só eu estou tendo aquela visão lá. Né? Enquanto não der o commit, o que está valendo ali, o que está aparecendo naquele banco, está aparecendo para todo mundo. Né? E eu estou vendo só a transação que eu estou trabalhando. Por isso que é importante se abrir e fechar a transação. Não ficar muita coisa aberta. Muito bem. E a última, que eu acho estranho, né? Que é a durabilidade, na questão de... O que é durabilidade? Né? É você garantir que os dados são duráveis. O que é durável? Eles estão persistidos no banco de dados. Eu não vou, depois que eu completar, por exemplo, um commit, eu não corro mais o risco de perder esse dado, porque ele já está lá persistido no banco de dados. Né? Todo mundo daí começa a enxergar aquele meu dado e ele está consistente. Né? Então, a CID. Essas são as letrinhas famosas aí para a gente trabalhar. Tá? Pessoal, um exemplo simples, né? Porém ele tem muita complexidade envolvida isso aí. Imagine você garantir a consistência do banco de dados. Então, se você for, por exemplo, lá na documentação do Postgres, você vai ver muitos comandos que dá para fazer que eu não abordei aqui. Tá? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com vários comandos. E daí, se der um problema, eu posso voltar no outro comando que eu quero iniciar de novo. Tá? Dá para fazer? Dá. O save point, nós não abordamos aqui. Tá? Por que não? Porque eu quero que você corra atrás. Você tem a base, agora aguça essa curiosidade em você e vá atrás da informação. Beleza? É isso que eu quero que vocês façam. Não se contentem com aulas, videoaulas, o que o professor falou. Não, vai atrás. O professor, quem está te orientando aí, ele dá uma dica para você. Se você tiver uma dúvida, aí sim, mas você tem que formular a sua dúvida. Você não pode falar,
Ah, eu não entendi nada. Não, uma coisa você entendeu. Então vá procurar o que você não entendeu, volte com dúvidas. Aí você vai com uma dúvida específica para o seu professor, para o seu orientador, para quem for, para quem estiver te ajudando, né? É ruim quando a pessoa fala, eu quero aprender do nada, eu quero aprender tudo só você me ensinando. Eu não quero ir atrás de nada. Aí fica difícil. Então, conselho legal que eu dou para você aqui é vá atrás, né? Debruce numa documentação, veja o que tem, veja o que ela pode te ajudar, né? Quais são os riscos de você, por exemplo, não usar a transação? Tem algum risco? Qual o risco? Então, aguce essa curiosidade e vá em frente. Beleza, pessoal? Obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.